Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também nossos conteúdos em revista, TV e pelo site repórter360.com.br. A temática do programa de hoje é cybercrimes e para conversar sobre o assunto, recebemos o Demetrios Gonzaga de Oliveira. Ele foi o criador da primeira unidade especializada em investigações de cybercrimes no Brasil. Isso em 2005. Hoje ele é advogado especializado em cybercrimes e incidentes virtuais no âmbito empresarial. Seja bem-vindo ao Repórter 360, Demetrios. Obrigado, é um prazer estar aqui. Satisfação é nossa. Demetrios, você teve uma permanência bastante extensa no CIBER, Núcleo de Combate aos Cybercrimes. Qual é o campo de atuação? Que tipo de crimes o núcleo investiga? Olha, ali são investigados crimes das mais variadas ordens. Inclusive é importante a gente diferenciar que não é só a questão do crime cometido por computador, é aquele crime usando qualquer tipo de tecnologia. E não é apenas o crime que é cometido usando a tecnologia. São situações que tratam, por exemplo, de pessoas que são rastreadas ou são identificadas usando determinadas redes, determinados tipos de equipamentos. Então é um trabalho bastante extenso que subsidia praticamente todas as modalidades delituosas, ou seja, aquela que ele praticou usando a tecnologia, ou quando ele usa uma tecnologia para se comunicar, para mandar mensagens ou para tentar fazer contato com alguém. Você era delegado de polícia, titular do núcleo. Quais eram as responsabilidades envolvidas num cargo tão importante? Olha, as responsabilidades são descomunais, literalmente descomunais, porque é uma unidade que ela foi criada para subsidiar, além de tudo, as outras unidades policiais, a princípio do Estado, mas nós acabamos recebendo ao longo desses 15 anos solicitações do país inteiro. Inclusive, em determinado período eu fui até requisitado pelo Ministério da Justiça e fiquei trabalhando em Brasília também subsidiando na estruturação de departamentos de inteligência e de inteligência tecnológica mesmo, no sentido de começar a desenvolver um trabalho de evolução do emprego dessas tecnologias na elucidação dos crimes. E que tipo de crime a gente está falando, Demetrios? Nós falamos de crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra, crimes de falsa identidade, apologia e incitação ao crime, quando não eram cometidos, por exemplo, utilizando a tecnologia, subsidiar investigações de homicídio, de tráfico de drogas, de desaparecimento de pessoas, de crianças, casos de pornografia infantil, como o caso que hoje nós vimos uma operação aqui no Paraná acontecendo, uma brilhante operação comandada lá pelo Dr. Barreto e toda a equipe do NUCIBER, que continua firme nesse trabalho dedicado de combate à violência contra as crianças. Então, todo e qualquer tipo de crime que seja cometido e que em determinado momento o criminoso use uma determinada tecnologia ou a tecnologia nos permita chegar até ele. Demetrios, quando a gente fala de toda essa variedade de crimes, quais são as vítimas? Quer dizer, a gente está falando de empresas, a gente está falando de indivíduos, todos esses diferentes atores, eles podem ir até no ciber ou no cyber e encontrar a solução, encontrar proteção do Estado nesse sentido? Todos, obviamente, nós dizemos assim, não existe um perfil nem de vítima e nem de criminoso. Todos efetivamente estiveram lá e não há como você definir especificamente uma coisa ou outra. Mas toda pessoa que for objeto de uma ação delituosa que tenha sido utilizada a tecnologia, ela deve, em primeiro lugar, tomar o cuidado de resguardar aquela prova. Então, por exemplo, se é um perfil num sítio virtual, ou é uma comunidade de relacionamentos, ou mesmo através de um telefone celular, de um smartphone, resguarda a prova de que aquele fato aconteceu e encaminha imediatamente até a unidade policial mais próxima. Não necessariamente o núcleo aqui em Curitiba, porque ele tem apenas, por enquanto, uma sede. Nós torcemos, obviamente, que isso mude, que isso seja ampliado, porque os crimes tecnológicos estão ampliando todos os dias também. Mas a pessoa deve reunir esse material, levar até a unidade policial mais próxima, em qualquer delegacia no interior do Estado, apresentar ao delegado, solicitar a formulação lá do boletim de ocorrência, a elaboração do boletim, presta declarações. Se a delegacia local tiver condições de investigar, obviamente ela fará. Caso contrário, solicita o encaminhamento ao Núcleo de Combate aos Cybercrimes para que eles possam analisar e tentar subsidiar as investigações ou pelo menos apontar
o melhor caminho para se chegar a uma solução mais eficiente. E o início disso é uma visita pessoal, levando o seu equipamento ou o caso até lá. Na verdade, equipamento, se for objeto, vamos dizer assim, de uma invasão, porque daí, obviamente, você tem que fazer uma análise física daquilo. As análises físicas são feitas pelo Instituto de Criminalística. Então, se você desconfia que algum equipamento tem algum tipo de contaminação, se houve, por exemplo, um ataque, uma invasão e aplicação de ransomware, que acontece quando é criptografado o disco e você não tem mais o acesso, obviamente é preciso levar o disco rígido, pelo menos, para que ele possa ser entregue à autoridade e esta vai encaminhar ao Instituto de Criminalística para fazer as análises. Caso contrário, se não houver a utilização ou dano a algum tipo de equipamento ou acessório, então somente levar essas provas, o print screen. Nós recomendamos, inclusive era só uma recomendação que fazíamos, a elaboração de uma ata notarial nos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, falsa identidade. Se possível, vá até um cartório, peça para se lavrar uma ata notarial, porque os cartórios funcionam por concessão do Poder Judiciário. Então, a credibilidade de um material desse é de uma confiabilidade muito maior. Nós chegamos a atender, obviamente, só uma recomendação, até quero esclarecer, porque tem custo isso. E o Estado, obviamente, não pode ficar imputando alguém que já foi vítima de um prejuízo, de um problema, de um crime, e ainda ter gastos com isso. Mas nós passamos por situações em que, ao analisarmos o material que foi apresentado, que não era conteúdo de ata notária, mas tão somente impresso pela própria vítima, nós detectamos situações em que o material tinha sido adulterado, que havia acontecido edição daquele material e, obviamente, ele não retratava a verdade. Eu imagino que quem edita um material com um fim não legítimo, como podemos aqui perceber, esteja sujeito a sanções também, né? Obviamente. E olha, não é difícil descartar, foi uma preocupação que nós sempre tivemos. Cada pessoa que era atendida, nós fazíamos toda uma análise contextual da situação, porque algumas vezes nós identificamos, inclusive, situações em que foram identificadas pessoas tentando produzir provas contra um ex-empregado com medo de uma reclamação trabalhista, por exemplo. Infelizmente, é uma realidade que se apresenta, então nós, obviamente, sempre tomamos muito cuidado em relação a isso e não descartamos, inclusive, a possibilidade de que, às vezes, a própria vítima ou alguém que acompanha a vítima até uma unidade policial pode estar envolvida com aquele crime que está sendo denunciado, que pode ser, inclusive, utilizado como um álibi para uma prática delituosa que ele fez, e ele procura a autoridade policial ou procura a lavratura de um boletim de ocorrência para criar um álibi para tentar se proteger contra as consequências daquele fato. Obviamente que quando nós identificamos, após as análises, os exames, as quebras de sigilo, quando identificamos situações dessa natureza, nós inclusive acabávamos indiciando por falsa comunicação de crime, muitas vezes até por denunciação caluniosa, essas pessoas que tentavam utilizar o Estado como uma desculpa, como um subterfúgio para encobrir as suas ações delituosas. Você teve 15 anos de trabalho no núcleo, certo? Sim. Nesses anos, você viu muitos casos dessa natureza? Vi vários casos, inclusive que vamos dizer, uma esposa que estava sendo atacada, que teve imagens editadas e era o próprio marido que proporcionou aquele material e distribuição do material. Teve uma situação que nós infelizmente acabamos com um noivado, porque a determinada vítima, um rapaz aqui de Curitiba, tinha o computador, segundo ele, constantemente invadido. Ele recebia milhares de mensagens, foram mais de 1.500 mensagens, em que a pessoa controlava todos os passos dele. Sabia absolutamente tudo quando ele viajava, onde ele estava, onde ele almoçava, se ele estava passeando em outra cidade, a pessoa sabia absolutamente tudo. Quando ele nos procurou, inclusive esteve com a noiva no núcleo, e nós fizemos toda a análise daquele material, fizemos toda a quebra de sigilo, e em apenas 2 situações aconteceram deslizes. Em 2 mensagens dessas 1.500, 2 aconteceram deslizes que levaram à identificação da origem exatamente na casa e no local de trabalho da noiva. Quando eu contei ele, inclusive, ele ficou pasmo e disse, não é possível, a polícia não consegue resolver esse tipo de caso. Ele não acreditou. Quando eu mostrei a ele as evidências, ele acabou se conscientizando, o noivado acabou. Ela fez tudo isso sozinha ou ela tinha algum comparsa? Não, ela fez sozinha, fez durante 5 anos e eles tinham se conhecido, segundo ele, há 1 ano apenas. Estavam noivos há 6 meses, já com o casamento marcado, e ao final, daí, quando efetivamente nós solicitamos ela que comparecesse para se pronunciar a respeito daquelas respostas do material que nós tínhamos conseguido coletar, ela acabou confessando
e disse que era um amor platônico de muitos anos, que ela não tinha coragem de se aproximar, e quando teve a oportunidade, digamos assim, ao invés de parar, ela continuou insistindo naquele jogo insano, e literalmente acabou com o relacionamento, com o casamento e com tudo. E que tipo de pena ela acabou tendo? Veja bem, ali eram situações em que ela criava uma situação constrangedora para ele, de acompanhamento e tal, não haviam ameaças, não havia nada mais grave. Ficou literalmente compreendido dentro daquela especificação que nós entendemos como crime de menor potencial ofensivo. E ao final ele mesmo não quis levar adiante qualquer providência contra ela. A única condição que ele colocou é que literalmente não queria mais vê-la na frente. Nós podemos falar que esse é um caso de stalker? Podemos dizer que é um caso de stalker. Interessante você falar isso, porque casos de stalker são extremamente comuns e as pessoas às vezes não se dão conta disso. Um stalker é uma pessoa que se fixa numa determinada vítima, procura estabelecer um contato, e quando consegue, ela se aproxima e consegue monitorar essa pessoa quase que diariamente, em todos os momentos. Nós tivemos um dos casos de stalkers mais graves aqui no Paraná. Aliás, me disseram que foi o caso mais grave do Brasil, em que um grupo de amigas, 6 meninas que estudavam numa determinada universidade aqui, começaram a ser incomodadas, a receberem ameaças. A pessoa, inclusive, conseguia a identificação dos locais onde elas estavam quando viajavam, tinha as fotos, identificou todas as comunidades de relacionamento, montou perfis fakes delas e as ofertava como se fossem mercadorias em sites de conteúdo picante durante a madrugada, fazia uma série de ameaças, e foi algo bastante difícil também para as meninas que queriam abandonar até a universidade, os estudos, tudo. Chegou-se a uma conclusão, no caso? Chegou-se a uma conclusão, identificou-se que foi uma pessoa que se aproximou de uma dessas meninas e, em virtude de um comportamento um tanto anômalo, foi recomendado pela família que encerrasse aquele relacionamento, que não levasse adiante, e ele, obviamente, inconformado, ele começou toda a adoção dessas estratégias criminosas, usava telefones públicos, usava lan houses para tentar mandar ameaças, e eu diria assim que foi um dos perfis mais complexos de criminoso que nós encontramos, porque, em primeiro lugar, ele tinha um grande conhecimento tecnológico, ele tinha formação também jurídica, o que permitia saber, por exemplo, conseguir raciocinar mais ou menos como que uma autoridade trabalharia com as ferramentas jurídicas para tentar localizá-lo. É uma pessoa de uma família extremamente abastada aqui do estado e, obviamente, com problemas gravíssimos de ordem mental que levou inclusive a contratação de outras 5 ou 6 pessoas que tornaram um verdadeiro pesadelo a vida dessas moças. Quando a gente fala em stalker, esse caso ele envolve necessariamente o contato com a vítima ou não? Muitas vezes é o simples ato dessa perseguição digital. O contato, a princípio, ele vai ser o contato virtual. Então, eu diria assim, principalmente moças ou rapazes que estão em situação, digamos assim, de uma certa fragilidade emocional, abatidos talvez pelo término de um relacionamento, que estão se sentindo sozinhos, às vezes até sofrendo um pouquinho de depressão, de estresse acima do normal, acabam muitas vezes buscando, através do mundo virtual, através de comunidades e relacionamentos, estabelecer novos contatos, conhecer novas pessoas, e são nesses momentos que acabam esbarrando em alguns predadores. Em alguns predadores, e não tem como você identificar ali no meio quem é quem. É só com essa aproximação, contato ao longo do tempo, coletando dados, montando verdadeiros dossiês, é que eles conseguem essa proximidade e desenvolver as suas estratégias para prejudicar as pessoas. Eu anotei mais algumas formas aqui de crimes contra o indivíduo criados no ambiente online. Então, falamos dos stalkers, Dom Juan, Momo, Baleia Azul. O que são essas coisas? Veja bem, a Baleia Azul e o Momo eram figuras. A Baleia Azul, na verdade, ele criou uma série de embaraços aqui no Paraná, um jogo que circulou no planeta inteiro, onde determinadas pessoas recebiam um convite para participar. Existiam cerca de 42 tarefas. Nessas tarefas, todas elas, digamos assim, de risco, com risco significativo de dano à própria saúde e integridade física, e ao que se observou em alguns países, culminaria inclusive com a morte do participante. Então a vitória resultaria na morte do participante. Aqui no Paraná foram denunciados, à época em que eu comandava o núcleo, 27
27 casos, nós fizemos um levantamento profundo e chegamos à conclusão que destes 27, apenas um estava participando do jogo. Os demais, eu lamento dizer isso, mas foram atingidos talvez por um glamour negativo, é horrível dizer isso, um glamour negativo, mas pelo fato da imprensa estar em cima, trabalhando e mostrando, e entrevistando, diziam que estavam participando, mas na verdade não estavam. Como se fossem super ousados, estivessem dentro de alguma... Isso, exatamente. Nós identificamos dentre esses casos, então é importante ressaltar, que alguns deles, talvez por um problema também de ordem mental, tinham o hábito de se automutilar. Então já era uma prática, porque uma das tarefas da Baleia Azul implicava exatamente em a pessoa se automutilar. E essas pessoas que já tinham essa prática independente do jogo, aproveitaram, digamos, aquela notícia e também ingressaram, dizendo que estavam participando, que também estavam sendo induzidas. Demetrios, a gente precisa ir ao nosso intervalo agora. Na volta falamos sobre o Dom Juan e a Momo, né? Que também ainda precisamos conversar. Perfeito. Vamos então agora ao nosso intervalo e em seguida voltamos com o Repórter 360. Voltamos à nossa edição do Repórter 360, hoje com Demetrios Gonzaga, advogado especializado em cybercrimes. Eu quero frisar a importância de toda essa temática de hoje para o nosso público por algumas razões. Por um lado, nós temos que entender que somos todos indivíduos com riscos no mundo digital. E, por outro lado, também, enquanto profissionais, enquanto empresários, enquanto parte do mundo corporativo, as ameaças, além de existirem, elas podem também se transformar em um grande problema para os indivíduos, que são a outra parte dessa história, não é mesmo, doutor Demetrios? Exatamente isso. Há uma preocupação grande porque em todos os campos, se você não adotar determinadas cautelas em relação à utilização das tecnologias, você acaba se tornando alvo, seja utilizando, por exemplo, computadores abertos que são disponibilizados ao público para acessar contas correntes, fazer compras online, você está sujeito a ter aí, evidentemente, uma senha capturada, um número de identificação de contas, pode estar usando um computador contaminado previamente. Algumas das tecnologias que nós vimos, inclusive, fotografavam as telas, outras filmavam as telas dos computadores, e depois o criminoso calmamente vai assistir aquilo e identificar senhas, códigos, acesso a números de contas, mandar mensagens, passar informações. Projetos científicos, muitas vezes nós tivemos uma preocupação, um cientista que nos procurou, que enviou um determinado arquivo de um desenvolvimento de um projeto extremamente importante, não chegou ao destino essa mensagem, o arquivo sumiu do computador dele, então uma série de problemas. Tudo que diz respeito à tecnologia deve ser tratado com extrema cautela, com extrema responsabilidade e, obviamente, a gente recomenda sempre que adotando cautelas e medidas de segurança para proteger os equipamentos. Você falou sobre cautela, sobre serenidade, sobre calma. Uma coisa que é muito comum se encontrar no mercado é, no momento de uma invasão, de um crime cibernético contra determinada empresa, algumas vezes a empresa sai procurando por culpados. Pergunto, sempre existem culpados ou muitas vezes o refino do bandido no mundo cibernético é muito alto? São duas situações que caminham bastante próximas uma da outra. Não raras vezes nós detectamos inúmeras falhas de segurança nos sistemas e, obviamente, quando nós temos um criminoso que ele, digamos assim, ele tem um plus a mais em termos de raciocínio, ele conhece tecnologias, conhece o desenvolvimento de ferramentas, conhece programação, são, digamos assim, são características que o deixam com uma vantagem significativa. Existe porta online inviolável? Não acredito. Eu diria para você que não existe sistema absolutamente seguro, até porque muitas das vezes as pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento de ferramentas acabam se desligando dessas empresas e, inconformados, não raras vezes, acabam se tornando desafetos da própria administração da empresa e da empresa em si e acabam, digamos assim, revelando segredos, vulnerabilidades
promovendo, digamos assim, situações que estimulam as pessoas a invadirem esses determinados espaços. Então, muitas vezes quem faz a ferramenta de proteção, amanhã ou depois pode ser o inimigo do outro lado que vai ajudar a quebrar a segurança do sistema. No intervalo você me falava sobre um site, zoneh.org? Zoneh.org. Você pode falar para o nosso público um pouco mais? Sim, esse site ele retrata invariavelmente situações de invasão de perfis, de sítios virtuais. Então, são, digamos assim, quem participa basicamente são os desfiguradores de sites conhecidos como os defacers. A especialidade deles é exatamente invadir e alterar a estrutura do site, postar, deixar lá a sua marca. Isso às vezes só por uma, digamos, por uma realização pessoal, às vezes por uma questão de desafio, às vezes por participar de um determinado, tem um campeonato anual, inclusive, de defacers, e eles acabam danificando páginas de empresas, de pessoas, muitas vezes até do serviço público, de coisas governos, grandes, inclusive. Coisas grandes, de governos estaduais, federais de diversos países, e esse site ele serve exatamente, ali são relacionados todos os sites que foram invadidos e como que aconteceu. Se você acessa, você consegue descobrir inclusive as alterações que eles fizeram, a data, e utilizam isso obviamente como um troféu, uma comemoração, uma forma de se auto-exibir por uma conquista que ele fez em digamos assim, transformar em totalmente vencível aquela segurança que as pessoas diziam que conseguiriam manter sobre aquilo. Demetrios, surpreende este site estar disponível na rede convencional, vez que existe a Deep Web, que seria o ambiente do mal digital, falemos assim, né? Exato. Você pode falar um pouquinho mais sobre a Deep Web? Sim, a Deep Web, na verdade, tem pessoas que pensam que é outra rede. Na verdade, a rede é uma só. A Deep Web ela se configura basicamente pelo fato de que, vamos colocar um exemplo assim, se você cria um sítio virtual para fazer a divulgação do teu trabalho, você quer que as pessoas saibam. E para isso, obviamente, você quer que elas vejam. E para isso, obviamente, você quer que esse site seja localizado facilmente pelos indexadores, como é o Google, por exemplo. O Google, ele, através dessas indexações, ele localiza qualquer dado que você precise, do nome de uma empresa, o nome de uma determinada pessoa, um determinado produto. Na Deep Web, os sites são criados com configurações que não permitem ser indexados. Então, eles não são localizados por buscadores como o Google, por exemplo, ou qualquer outro. A lógica do URL permanece na Deep Web. Exatamente. É a única lógica, né, aparentemente, que existe, então, de busca, né? Exatamente. Então, o que ele faz é criar um perfil e tira na configuração deste perfil a possibilidade de ser localizado. É literalmente um espaço gigantesco. Hoje, quase que a gente pode dizer que a Deep Web é quase um cemitério gigantesco, porque tem sites hospedados lá há décadas, que foram até essa altura do campeonato abandonados. Obviamente que quem participava, quem deixava alguma coisa hospedada lá, não queria que fosse visto pelo usuário comum. Então, era uma ferramenta de tentar passar informações, de tentar passar dados. Existem situações que nós encontramos informações de governos, existem informações de criminosos estimulando e facilitando o crime, oferecendo drogas, armas, pistoleiros oferecendo serviços, pedofilia, zoofilia, todo tipo de anomalia, todo tipo de informação agressiva e criminosa é encontrada lá. Inclusive terrorismo, né? Inclusive terrorismo, práticas estimulando como fazer determinados equipamentos, acessórios, estratégias. Algumas situações, inclusive, que foram identificadas, crimes que afetaram aí significativamente. Situações, por exemplo, de ataque em escolas, dicas que eram passadas e que os alunos curiosos, os interessados iam lá, ingressavam na Deep Web, localizavam esses perfis, traziam à tona isso e usavam essas estratégias. Essa semana, inclusive, saiu a notícia de a Polícia Federal ter identificado na Deep Web ameaça aos ministros do STF e suas famílias, né? Não sabemos qual é a garantia de veracidade disso, se são boatos que colocaram ali dentro para causar um tumulto, mas enfim, essa informação aconteceu lá dentro e assusta, não é mesmo? Assusta. Na verdade, é importante a gente destacar que, veja bem, o núcleo de combate a cybercrimes, por exemplo, via de regra, ele atende entre 12 e 15 mil casos simultaneamente. Eu diria para você que cerca de
quase 25% a 30% desses casos lá são casos de ameaça. Só que, na grande maioria das vezes, isso é uma situação que eu digo assim, que foi motivo de chamar a atenção da equipe. Nenhuma daquelas ameaças que foram feitas, que foram investigadas pelo núcleo, nenhuma daquelas ameaças se concretizou. Não era o maior dos perigos, aparentemente. Eu não posso, obviamente, ser leviano ao ponto de dizer que uma ameaça não deve dar importância. Tudo deve ser dado importância, mas percentualmente... Percentualmente, ameaças são coisas bastante comuns na rede e aparecem na Deep Web. Quando eu estava requisitado, por exemplo, pelo Ministério da Justiça durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, eu identifiquei inclusive ameaças contra a vida do Papa aqui no Brasil, que as mensagens diziam, tentavam incitar as pessoas que seguiam aquele mentor intelectual daqueles criminosos, que o Papa deveria morrer aqui no Brasil. Assustador, mas o que eu te falei, na grande maioria das vezes aquilo que nós localizamos não condizia com uma real ameaça assim que pudesse se concretizar. Demetrios, hoje você faz esse trabalho de advocacia e também consultivo, quer dizer, trazendo prevenção e gestão de crises para empresas, né? Quem quiser entrar em contato contigo, eu tenho anotado aqui, o e-mail é contato@demetriosgonzaga.com.br, é isso? Isso, @hotmail.com.br. Tem também o Hotmail. Isso. Então tem o demetriosgonzaga@hotmail.com.br e o contato@demetriosgonzaga.com.br. Exatamente. Perfeito. Então você pode prestar essa consultoria para o mundo corporativo. Claro, as pessoas podem fazer o contato, vamos analisar caso a caso. Muitas vezes as pessoas pensam e começam a imaginar que coisas estão acontecendo e na verdade não. Tudo tem que ser analisado com calma. Algumas pessoas, por exemplo, querem me contratar como advogado para determinadas situações, mas eu preciso identificar exatamente qual é o problema, eu preciso que sejam trazidas as evidências para analisarmos. Nenhum médico receita um remédio sem primeiro fazer a análise do caso, descobrir quais os exames que têm que ser feitos e quais os resultados desses exames para poder aplicar o remédio adequado. Se alguém precisar, obviamente pode fazer o contato, nós vamos analisar caso a caso e vamos orientar da melhor forma. Demetrios Gonzaga, muito obrigado pela participação, pelas ricas informações. Muito obrigado, é um prazer e sempre que precisar, contem comigo. Será sempre bem-vindo. Obrigado. Assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também nosso conteúdo pelo repórter360.com.br. Lá você pode interagir, sugerir pautas e ficar por dentro das novidades do mercado em atualizações diárias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.